Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E aqui a gente volta com a nossa leitura guiada explicada. Lembra que a gente vai estar fazendo uma série sobre os contos dos irmãos Grymm. E neste vídeo a gente vai ler e vai aprender sobre João e Maria, sobre Hansel e Gretel. Uma coisa importantíssima sobre essa série: os livros, eles são um pouco mais simplificados, sim, mas eles são para serem desafiadores. Eu sei, eu recebi comentários no vídeo anterior da Rapunzel, em que as pessoas, está muito difícil e eu não gostei. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, a minha intenção aqui é trazer um desafio para você. Não é só para você sentar, relaxar e aproveitar a história. É você poder aprender um pouco de inglês com isso. Então deixa eu te dar uma sugestão. Você achou um pouco difícil esse trecho? Para e assiste de novo. Assiste de novo, lê junto comigo, busca a tradução, busca a correlação com o que eu vou falar em seguida. A minha intenção é trazer uma leitura fluida, tá? Fluida mesmo, tá? Não vou parar de trechos em trechos e fazer uma tradução bem mastigada. Eventualmente eu posso fazer isso com outros livros mais simples, eu posso, tá? Isso aí é um projeto mais pra frente, se você quiser aquele esquema, deixa aqui no comentário e a gente faz. Quanto mais gente pedir, mais eu vou trazer. Mas esta série em especial, a intenção é trazer uma leitura fluida do texto, tá? Com a tradução fluida do texto, tá? Para quê? Para que você consiga entender toda a fluidez de como funciona e a tradução também da mesma forma e como que isso se correlaciona, tá bom? Eu sei que é um desafio para algumas pessoas, mas a intenção é ser desafiador mesmo, tá bom? Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar as palavras novas, as formas diferentes de se falar e até as traduções e contextos que a gente vai usar. Agora pro vídeo. Então tá, vamos ler a primeira parte aqui do João e Maria. Deixa eu mudar aqui para uma outra ferramenta para poder facilitar aqui para mim, ó. Pronto. Então começa assim: Hard by a great forest dwelt a poor woodcutter with his wife and his 2 children. The boy was called Hansel, and the girl Gretel. He had little to bite and to break, and once, when a great death fell on the land, he could no longer procure even daily bread. Now, when he thought over this by night in his bed, he tossed about his anxiety, he groaned and said to his wife, "What is to become of us? How are we to feed our poor children, when we no longer have anything even for ourselves?" "I'll tell you what, husband," answered the woman. "Early tomorrow morning we'll take the children out into the forest to where it is the thickest, where we will light a fire for them and give each of them one more piece of bread, and then we will go to our work and leave them alone. They will not find the way home again, and we shall be rid of them." "No, wife," said the man, "I will not do that. How can I bear to leave my children alone in the forest? The wild animals would soon come and tear them into pieces." "Oh, you fool," said she, "then we must all four die of hunger. You may as well plane the planks for our coffins." And she left him no peace until he consented. "But I feel very sorry for the poor children all the same," said the man. Bom, vimos a primeira parte, vamos dizer assim, o primeiro trecho. E vamos ver a tradução. A tradução é assim, ó. E aqui em português diz o seguinte: às margens de uma extensa floresta, morava um pobre lenhador com sua esposa e 2 filhos. O garoto era João e a garota Maria. Pouco se havia para comer e, uma vez, quando uma grande escassez atingiu aquelas terras, o lenhador não estava mais conseguindo prover o pão de cada dia para sua família. Agora, quando ele pensou sobre isso à noite em sua cama e se revirou em sua ansiedade, ele gemeu e disse à sua esposa: "O que será de nós? Como dar de comer aos nossos filhos quando não temos nem para nós mesmos?" "Vou lhe dizer uma coisa, marido", respondeu a mulher. "Amanhã de manhã cedo, levaremos as crianças para a floresta, um dia mais densa. Lá, acenderemos uma fogueira para eles e daremos a cada uma delas mais um pedaço de pão.
Então iremos ao nosso trabalho e as deixaremos em paz. Eles não vão encontrar o caminho de casa. Estaremos livres deles. Não, esposa, disse o homem. Não farei isso. Como posso suportar deixar meus filhos sozinhos na floresta? Os animais selvagens logo fariam picadinho deles. Ó, seu tolo, disse a mulher. Pois todos morreremos de fome. Comece a fazer as tábuas dos nossos caixões. E ela não deu paz até que ele permitisse. Mas eu sinto pena das pobres crianças, mesmo assim, disse o homem. Em seguida, vamos lá. Próxima parte, vamos trazer aqui para baixo. Isso, na virada da página. Vamos trazer aqui também. E já eu volto à parte em português. Vamos lá. The two children had also not been able to sleep for hunger, and had heard what their stepmother had said to their father. Gretel wept bitter tears and said to Hansel, Now all is over with us. Be quiet, Gretel, said Hansel. Do not distress yourself. I will soon find a way to help us. And when the old folks had fallen asleep, he got up, put on his little coat, opened the door below, and crept outside. The moon shone brightly, and the white pebbles which lay in front of the house glittered like real silver pennies. Hansel stooped and stuffed with little pocket of his coat with as many as he could get in. Vamos lá, em português ele quer dizer o seguinte. As duas crianças não conseguiam dormir por causa da fome e acabaram ouvindo o que sua madrasta falou para seu pai. Maria se acabou em lágrimas e falou para João, agora está tudo acabado para nós. Fique quieta, Maria, disse João. Não se aflija. Em breve encontraria uma maneira de nos ajudar. Quando os pais caíram no sono, João se levantou, colocou seu casaco e saiu de fininho. A lua brilhava no céu e as pedrinhas brancas que havia no terreiro da casa cintilavam como moedinhas prateadas. João parou para catá-las e encheu o bolso do casaco com o máximo que pôde. Aí na virada de página, ele diz assim, vou pegar só um pedacinho que deu para ver tudo aqui. Then he went back and said to Gretel, Be comforted, my dear little sister, and sleep in peace. God will not forsake us. And he lay down again in his bed. Vamos ver em português? Vamos lá. Aqui, ó. Então ele voltou e disse a Maria, Conforta-te, querida irmãzinha, e dorme em paz. Deus não nos abandonará. E ele deitou novamente em sua cama. Vamos voltar aqui. Pronto. Vamos a partir daqui, ó. When they dawned, but before the sun had risen, the woman came and awoke the two children, saying, Get up, you sluggards. We are going to the forest to fetch wood. She gave each a little piece of bread and said, There is something for your dinner, but do not eat it up before then, for you will get nothing else. Gretel took the bread under her apron, and Hansel had the pebbles in his pocket. Then they all set out together on the way to the forest. When they had walked a short time, Hansel stood still and peeped back at the house, and did so again and again. His father said, Hansel, what are you looking at? De novo, Hansel, what are you looking at there and staying behind for? Paying attention and do not forget how to use your legs. Ah, father, said Hansel, I am looking at my little white cat, which is sitting up on the roof and wants to say goodbye to me. The wife said, Fool, that is not your little cat. That is the morning sun which is shining on the chimneys. Hansel, however, had not been looking back at the cat, but had been constantly throwing one of his white pebble stones out of his pocket on the road. Vamos lá em português. Vamos a partir daqui. O dia amanheceu, mas antes que o sol nascesse, a mulher veio e acordou as duas crianças, dizendo, Levantem-se, preguiçosos. Vamos para a floresta procurar madeira. Ela deu para cada um pedaço de pão e disse, Tomem isso para o jantar de vocês, mas não comam até lá, ou não terão mais nada. Maria colocou o pão dentro do seu avental, já que João tinha as pedras nos bolsos.
Então todos partiram juntos a caminho da floresta. Havendo caminhado pouco tempo, João ficou parado e espiou de volta para casa, e o fez de novo. Seu pai disse: João, por que está olhando para lá e ficando para trás? Presta atenção e ande direito. Ah, pai, disse João, que a tradução falhou, né? Disse João. Eu estou olhando para o meu gatinho branco que está sentado no telhado e quer se despedir de mim. Então a esposa disse: Idiota, não é o seu gato, é o sol brilhando na chaminé. Mas João, no entanto, não estava olhando para o gato. Ele, na verdade, estava jogando as pedrinhas brancas do seu bolso na trilha. Olha que legal. Vamos aqui, finalzinho da página, eu creio. When they had reached the middle of the forest, the father said, Now, children, pile up some wood, and I will light a fire that you may not be cold. Hansel and Gretel gathered brushwood together, as high as a little hill. The brushwood was lighted, and when the flames were burning very high, the woman said, Now, children, lay yourselves down by the fire and rest. We'll go into the forest and cut some wood. When we have done, we'll come back and fetch you away. Hansel and Gretel sat by the fire, and when noon came, each ate a little piece of bread, and as they heard the strokes of wood axe, they believed that their father was near. It was not the axe, however, but a branch which he had fastened to a withered tree, which the wind was blowing backwards and forwards. And as they had been sitting such a long time, their eyes closed with fatigue, and they fell fast asleep. When at last they awoke, it was already dark night. Gretel began to cry and said, How are we to get out of the forest now? But Hansel comforted her and said, Just wait a little until the moon has risen, and then we will soon find a way. And when the full moon had risen, Hansel took his little sister by the hand and followed the pebbles, which shone like newly coined silver pieces, and showed them the way. Em português, ó, vamos lá. Onde é que nós estávamos? Cadê onde nós estávamos? Aqui. Quando chegaram no meio da floresta, o pai disse, Agora peguem madeira. Eu vou acender uma fogueira para vocês não ficarem com frio. João e Maria cataram galhos juntos até a pilha parecer uma pequena colina. O mato foi aceso e quando as chamas estavam queimando muito alto, a mulher disse, Agora, crianças, deitem-se perto do fogo e descansem. Vamos entrar na floresta e cortar um pouco de madeira. Quando terminarmos, nós voltaremos e buscaremos vocês. João e Maria se sentaram ao redor da fogueira. Ao meio-dia, eles comeram seus pedaços de pão, e quando ouviram os sons de golpes de machado na madeira, acreditaram que seu pai estava perto. Mas não era um machado. Era um galho que ele prendeu a uma velha árvore que o vento sacudia para frente e para trás. E como estavam sentados há tanto tempo, seus olhos se fecharam de fadiga e adormeceram profundamente. Finalmente acordaram, já era noite escura. Maria começou a chorar e disse, Como vamos sair da floresta agora? Mas João a acalmou e disse, Espere um pouco até a lua aparecer. Aí encontraremos o caminho. Quando a lua cheia surgiu no céu, João pegou sua irmã pela mão e seguiu as pedras que brilhavam como peças de prata, e lhes mostrando o caminho. Aqui vou botar para o inglês e vamos aqui na virada da página. Deixa eu passar assim. Tanto, isso. Para a virada da página bem aqui, vai ser só essa partezinha mesmo. They walked the whole night long, and by break of day came once more to their father's house. They knocked at the door, and when the woman opened... Olha que legal, tem uma suspensezinha aqui. Vamos lá, em português, eles andaram a noite inteira e quando amanheceu estavam de volta à casa do seu pai. Eles bateram a porta e quando a mulher abriu, when they opened it, and saw that it was Hansel and Gretel, she said, You naughty children, why have you slept so long in the forest? We thought you were never coming back at all. The father, however, rejoiced for it had cut him to the heart to leave them behind alone.
Not long afterwards, there was once more a great death throughout the land, and the children heard their mother saying at night to their father, "Everything is eaten again. We have one half loaf left, and that is the end. The children must go. We will take them farther into the wood, so that they will not find a way out again. There is no other means of staying ourselves. The man's heart was heavy, and he thought, it would be better for you to share the last mouthful with your children. The woman, however, would listen to nothing that he had to say, but scolded and reproached him. He who says A must say B, likewise, and as he had yielded the first time, he had to do so a second time also. The children, however, were still awake and had heard the conversation. When the old folks were asleep, Hansel again got up and wanted to go out and pick up pebbles as he had done before, but the woman had locked the door and Hansel could not get out. Nevertheless, he comforted his little sister and said, "Do not cry, Gretel. Go to sleep quietly. The good God will help us." Então, quando ela abriu a porta, e viu que era João e Maria, ela disse, "Vocês, crianças travessas, por que vocês dormiram tanto tempo na floresta? Pensamos que vocês não voltariam mais." O pai, no entanto, se alegrou, pois para ele tinha sido de partir o coração abandonado. Não muito tempo depois, houve mais uma vez uma grande escassez em toda a terra, e as crianças ouviram a mãe dizer à noite ao pai, "Tudo está comido novamente. Ainda temos meio pão, e este é o fim. As crianças devem ir. Vamos levá-las mais longe na floresta para que elas não encontrem o caminho de volta. Não há outro meio de nos salvarmos." O coração do homem estava pesado, então ele disse, "Seria melhor você compartilhar o último bocado com seus filhos." A mulher, no entanto, não quis ouvir nada do que o homem tinha a dizer, mas ainda assim o repreendeu. Ela ficou com o rabo entre as pernas. Ele ficou com o rabo entre as pernas. Como havia cedido da primeira vez, deveria ceder mais uma vez. As crianças, no entanto, ainda estavam acordadas e tinham ouvido a conversa. Quando os velhos estavam dormindo, João novamente se levantou e queria sair e pegar as pedras como antes. Mas a mulher havia trancado a porta e João não conseguiu sair. Para não ficar na nossa frente. No entanto, ele ainda assim confortou sua irmãzinha, dizendo, "Não chore, Maria. Vai dormir em silêncio. Deus vai nos ajudar." Aqui tem o finalzinho da página. Early in the morning came the woman and took the children out of the bed. The piece of bread was given to them, but it was still smaller than the time before. On the way into the forest, Hansel crumbled his in his pocket, and often stood still and threw a morsel on the ground. "Hansel, why do you stop and look round?" said the father. "Go on." "I am looking back at my little pigeon, which is sitting on the roof, and wants to say goodbye to me," answered Hansel. "Fool," said the woman, "that is not your little pigeon. That is the morning sun that is shining on the chimney." Hansel, however, little by little, threw all the crumbs on the path. The woman led the children still deeper into the forest, where they had never in their lives been before. Then a great fire was again made, and the mother said, "Just sit there, you children, and when you are tired, you may sleep a little. We are going to the forest to cut wood, and in the evening, when we are done, we will come and fetch you away." When it was noon, Gretel shared her piece of bread with Hansel, who had scattered his by the way. Then they fell asleep and evening passed, but no one came to the poor children. They did not awake until it was dark night, and Hansel comforted his little sister and said, "Just wait, Gretel, until the moon rises." Vamos só até aqui. De manhã cedo, a mulher veio e tirou as crianças da cama. O pedaço de pão novamente lhes foi dado, mas ainda era menor do que o da vez anterior. No caminho para a floresta, João esmigalhou seu pedaço de pão dentro do seu bolso.
e muitas vezes ficava parado e jogava um pedaço no chão. João, por que você fica parando e olhando em volta? Disse o pai. Continue. Eu só estou olhando para o meu pombinho e ele está no telhado e quer se despedir de mim, respondeu João. Tolo, disse a mulher. Não é o seu pombo, é o sol brilhando na chaminé. Mas João, mesmo assim, jogou aos poucos todas as migalhas ao longo da trilha. A mulher levou as crianças ainda mais fundo na floresta, onde nunca haviam estado antes. Então, uma grande fogueira foi novamente acesa e a mãe disse: Sentem-se aí, filhos, e quando estiverem cansados, podem dormir um pouco. Vamos para a floresta cortar lenha e à noite, quando terminarmos, iremos buscá-los. Quando era meio-dia, Maria compartilhou seu pedaço de pão com João, que havia espalhado dele pelo caminho. Então eles adormeceram e a noite chegou, mas ninguém veio buscar os pobrezinhos. Eles não acordaram até que escurecesse a noite, e João confortou sua irmãzinha e disse: Espere, Maria, até que a lua nasça. E vamos seguir daqui. And then we shall see the crumbs of bread which I have strewn about. They will show us our way home again. When the moon came, they set out, but they found no crumbs, for the many thousands of birds which fly about in the woods and fields had picked them all up. Hansel said to Gretel, We shall soon find the way, but they did not find it. They walked the whole night and all the next day too, from morning till evening, but they did not get out of it, and were very hungry, for they had nothing to eat but 2 or 3 berries which grew on the ground. As they were so weary that their legs would carry them no longer, they lay down beneath the tree and fell asleep. It was now 3 mornings since they had left the father's house. They began to walk again, but they always came deeper into the forest. And if help did not come soon, they must die of hunger and weariness. When it was midday, they saw a beautiful snow-white bird sitting on a bough, which sang so delightfully that they stood still and listened to it. And when its song was over, it spread its wings and flew away before them. And they followed it until they reached a little house on the roof of which it alighted. And when they approached the little house, they saw it was built of bread and covered with cakes, but that the windows were clear sugar. Vamos só até aqui. Então nos secarão as migalhas de pão que espalhei, e eles nos mostrarão o caminho de volta para casa. Quando a lua chegou, eles partiram, mas não encontraram migalhas, pois os muitos milhares de pássaros que voam nas matas e nos campos os pegaram todos. João disse a Maria: Em breve encontraremos o caminho, mas eles não o encontraram. Andaram sem parar a noite inteira e todo o dia seguinte também, mas não encontraram, não conseguiram sair da mata. Ficaram com muita fome, pois não tinham nada para comer, além de 2 ou 3 frutas que cresciam no chão. E por estarem tão cansados, suas pernas já não aguentavam mais. Então decidiram deitar sob uma árvore e adormeceram. Já fazia 3 dias que haviam deixado a casa do seu pai. Eles começaram a andar novamente, mas sempre entravam mais fundo na floresta. E se a ajuda não chegasse logo, eles deveriam morrer de fome e cansaço. Era meio-dia e eles viram um belo pássaro branco com uma neve sentado em um galho que cantava tão deliciosamente que eles ficaram parados e o ouviram. Quando o seu canto acabou, ele abriu as asas e voou para longe diante deles. E eles seguiram até chegarem a uma casinha, no telhado da qual pousou. E quando se aproximaram da casinha, viram que ela era feita de pão e coberta de bolos, mas que as janelas eram de açúcar claro. Seguindo aqui, ele disse: We will set to work on that, said Hansel, and have a good meal. I will eat a bit of the roof, and you, Gretel, can eat some of the window. It will taste sweet. Hansel reached up above and broke off a little of the roof to try how it tasted. And Gretel leaned against the window and nibbled at the panes. Then a soft voice cried from the parlor, Nibble, nibble, gnaw, who is nibbling at my little house? The children answered, The wind, the heaven-born wind.
and went on eating without disturbing themselves. Hansel, who liked the taste of the roof, tore down a great piece of it, and Gretel pushed out the whole of one round window pane, sat down, and enjoyed herself with it. Vamos só até aqui. Aqui, vamos lá. Aqui, nós começaremos a trabalhar nisso, disse João, e teremos uma boa refeição. Eu vou comendo as telhas e você, Maria, pode comer as janelas. Eu acho que é docinho. João estendeu a mão e quebrou um pouco das telhas para experimentar o sabor, enquanto Maria encostou-se na janela e mordiscou os vidros. Então uma voz suave gritou da sala: Mordidas, mordidas, ruídos, quem come minha casa com todo esse ruído? As crianças responderam: o vento, o vento, o vento nascido do céu. E continuaram comendo sem se incomodar. João, que gostou do sabor do telhado, arrancou uma grande parte dele para comer. Maria arrancou uma janela inteira, se sentou e se esbaldou. Voltando para cá. Onde nós estávamos? Ok. Suddenly, the door opened, and a woman as old as the hills, who supported herself on crutches, came creeping out. Hansel and Gretel were so terribly frightened that they let fall what they had in their hands. Vamos só até aqui para a gente fazer a virada da página, tá? Então, de repente, a porta se abriu e da casa saiu uma mulher tão velha quanto as colinas que usava uma bengala. João e Maria ficaram tão apavorados que deixaram cair o que tinham nas mãos. The old woman, however, nodded her head and said, "Oh, you dear children, who has brought you here? Do come in and stay with me. No harm shall happen to you." She took them both by the hand and led them into her little house. Then good food was set before them, milk and pancakes with sugar, apples and nuts. Afterwards, 2 pretty little beds were covered with clean white linen, and Hansel and Gretel lay down in them and thought they were in heaven. The old woman had only pretended to be so kind. She was in reality a wicked witch who lay in wait for children and had only built the little house of bread in order to entice them there. When a child fell into her power, she killed it, cooked and ate it, and that was a feast day with her. Witches have red eyes and cannot see far, but they have a keen scent like the beasts, and are aware when human beings draw near. When Hansel and Gretel came into the neighborhood, she laughed with malice and said mockingly, "I have them. They shall not escape me again." Early in the morning, before the children were awake, she was already up, and when she saw both of them sleeping and looking so pretty with their plump, rosy cheeks, she muttered to herself, "That will be a dainty mouthful." Vamos só até aqui, não precisa descer tanto na página. Então, a velha senhora, no entanto, acenou com a cabeça e disse, "Oh, queridos filhos, quem os trouxe aqui? Entre e fiquem comigo. Nada de ruim vai acontecer com vocês." Ela pegou as 2 crianças pela mão e as levou para dentro. As crianças foram alimentadas com leite, panquecas doces, maçãs e castanhas. Depois disso, 2 caminhas foram cobertas com linho branco e limpo. João e Maria se deitaram nelas e pensaram que estavam no céu. A velha só tinha fingido ser tão gentil. Ela era, na realidade, uma bruxa má que estava à espera de crianças e só tinha construído a casinha de pão a fim de atraí-los lá. Quando uma criança caiu em seu poder, ela matou, cozinhou e comeu. E que era um dia de festa com ela. Bruxas têm olhos vermelhos e não podem ver longe, mas eles têm um cheiro aguçado, na verdade aqui é aguçado, como as bestas. E são conscientes quando os seres humanos estão por perto. João e Maria entraram em sua vizinhança. Ela riu com malícia e disse zombeteiramente, "Eu os tenho. Eles não devem escapar de mim novamente." No início da manhã, antes que as crianças acordassem, ela já estava acordada. E quando ela viu os 2 dormindo, parecendo tão bonitos com suas bochechas roliças e rosadas, ela murmurou para si mesma, "Isso será um belo jantar."
seguindo aqui a partir de then. Then she seized Hansel with her shriveled hand, carried him into a little stable, and locked him in behind a grated door. Scream as he might, it would not help him. Then she went to Gretel, shook her till she awoke and cried, "Get up, lazy thing, fetch some water and cook something good for your brother. He is in the stable outside and is to be made fat. When he is fat, I will eat him." Gretel began to weep bitterly, but it was all in vain, for she was forced to do what the wicked witch commanded. And now the best food was cooked for poor Hansel, but Gretel got nothing but crab shells. Every morning the woman crept to the little stable and cried, "Hansel, stretch out your fingers that I may feel if you will soon be fat." Hansel, however, stretched out a little bone to her, and the old woman, who has dim eyes, could not see it, and thought it was Hansel's finger, and was astonished that there was no way of fattening him. When 4 weeks had gone by, and Hansel still remained thin, she was seized with impatience and would not wait any longer. "Now then, Gretel," she cried to the girl, "stir yourself and bring some water. Let Hansel be fat or lean. Tomorrow I'll kill him and cook him." Vamos até aqui. Onde está? Aqui. Será um belo jantar. A partir de então, vamos lá. Então ela agarrou João com uma mão enrugada e levou-o para um pequeno estábulo e trancou-o atrás de uma porta ralada. Ele até poderia gritar, mas isso não o ajudaria. Então ela foi até Maria, sacudiu até acordar e gritou: "Levante-se, coisa preguiçosa. Pegue um pouco d'água e cozinhe algo para o seu irmão. Ele está no estábulo lá fora e deve engordar. Ele está gordo, eu vou acariciá-lo." Maria começou a chorar, mas foi em vão. Ela foi forçada a fazer o que a bruxa mandava. Agora, a melhor comida era feita para o pobre João, enquanto Maria só tinha casca de caranguejo. Toda manhã, a bruxa se esgueirava até o estábulo e gritava: "João, coloque o seu dedo para fora da porta para eu sentir se você está gordo em breve." Estará gordo em breve. João, no entanto, estendeu um pequeno osso para ela. E a velha, que tinha olhos turvos, não conseguiu separá-lo e pensou que era o dedo do João. E ficou surpresa que não havia como engordá-lo. 4 semanas se passaram e João ainda permaneceu magro. Ela foi agarrada com impaciência e não esperaria mais. "Maria", gritou a bruxa, "mexa-se e traga um pouco de água. Esteja João gordo ou magro, amanhã vou matá-lo e cozinhá-lo." Voltando para cá, finalzinho aqui da página. "Ah, how the poor little sister did lament when she had to fetch the water, and how her tears did flow down her cheeks. Dear God, do help us," she cried. "If the wild beast in the forest had but devoured us, we should at any rate have died together." "Just keep your noise to yourself," said the old woman. "It won't help you at all." Finalzinho aqui na página também. Cadê? Cozinhar. "Ah, como a pobre irmãzinha lamentou quando teve que buscar água, e como suas lágrimas escorreram por suas bochechas. Deus, nos ajude," ela suplicou. "Se as feras da floresta tivessem nos devorado, pelo menos morreríamos juntos." "Faça silêncio," disse a velha. "Isso não vai te ajudar em nada." Vamos agora para a penúltima página. Early in the morning, Gretel had to go out and hang up the cauldron with the water and light the fire. "We will bake first," said the old woman. "I have already heated the oven and kneaded the dough." She pushed poor Gretel out of the oven, from which flames of fire were already darting. "Creep in," said the witch, "and see if it's properly heated, so that we can put the bread in." And once Gretel was inside, she intended to shut the oven and let her bacon in, and then she would eat her too. But Gretel saw what she had in mind and said, "I do not know how I am to do it. How do I get in?" "Silly goose," said the old woman. "The door is big enough.
Just look, I can get in myself." And she crept up and thrust her head into the oven. Then Gretel gave her a push that drove her far into it and shut the iron door, and fastened the bolt. Oh, then she began to howl quite horribly, but Gretel ran away, and the godless witch was miserably burned to death. Vamos só até aqui, só até essa parte aqui. No início da manhã, Maria teve que sair e pendurar o caldeirão com a água e acender o fogo. "Nós vamos assar primeiro", disse a velha. "Eu já aqueci o forno e amassei a massa." Ela empurrou a pobre Maria para o forno, onde as chamas já estavam disparando. "Entre", disse a bruxa, "e veja se está devidamente aquecido para que possamos colocar o pão." E uma vez que Maria entrasse, a bruxa pretendia fechar o forno e deixá-la assar nele. Então, iria comê-la também. Mas Maria viu o que tinha em mente e disse: "Não sei como fazer isso. Como faço para entrar?" "Ganso bobo", disse a velha. "A porta é grande o suficiente. Basta olhar. Eu posso entrar sozinha." Então ela se aproximou e colocou a cabeça no forno. Então Maria a empurrou com força para dentro do forno, fechou a porta de ferro e girou a trava. "Ah!" Então ela começou a uivar horrivelmente. Mas Maria fugiu e a bruxa ímpia foi queimada até a morte. Gretel, however, ran like lightning to Hansel, opened his little stable and cried, "Hansel, we are saved. The old witch is dead." Then Hansel sprang a little bird from its cage when the door is open. How they did rejoice and embrace each other and danced about and kiss each other. As they had no longer any need to fear her, they went into witch's house, and in every corner they stood chests full of pearls and jewels. "These are far better than pebbles," said Hansel, and thrust into pockets whatever could be got in. Gretel said, "I too will take something home with me," and filled her pinafore full. "But now we must be off," said Hansel, "that we may get out of the witch's forest." When they had walked for 2 hours, they came to a great stretch of water. "We cannot cross," said Hansel. "I see no foot plank and no bridge, and there is also no ferry," answered Gretel. "But a white duck is swimming there. If I ask her, she will help us over." Then she cried, little duck, dost thou see? Hansel and Gretel are waiting for thee. There's never a plank or bridge in sight. Take us across on thy back so white." Vamos até aqui. Maria, no entanto, correu como um raio para onde João estava, abriu o estábulo onde ele estava preso e gritou: "João, estamos salvos, a bruxa está morta." E João saltou como um pássaro livre da gaiola quando a porta se abriu. Eles se abraçaram felizes, dançaram de alegria. Por não temerem mais a bruxa, João e Maria entraram novamente na casa e encontraram ali baús cheios de pérolas e joias. "Esses são muito melhores do que seixos", disse João, e enfiou nos bolsos o que quer que pudesse entrar. E Maria disse: "Eu também levarei algo para casa comigo." E encheu o avental. "Mas agora devemos ir", disse João, "para que possamos sair da floresta da bruxa." Eles caminharam por 2 horas e chegaram a uma grande extensão de água. "Não posso atravessar", disse Hansel. "Não vejo nenhuma prancha e nenhuma ponte. E também não há balsa", respondeu Maria. "Mas um pato branco está nadando lá. Se eu perguntar a ela, ele vai nos ajudar", implorou Maria. Pequeno pato, você vê? João e Maria estão esperando por você. Nunca há uma prancha ou uma ponte à vista. Leve-nos em suas costas tão brancas." The duck came to them, and Hansel seated himself on its back, and told his sister to sit by him. "No," replied Gretel, "that will be too heavy for the little duck. She shall take us across, one after the other." The good little duck did so, and when they were once safely across and had walked for a short time, the forest seemed to be more and more familiar to them. Só até nesse finalzinho. O pato aproximou-se deles. João sentou-se em suas costas e disse à irmã para sentar-se com ele. "Não", respondeu Maria, "isso será pesado demais para o patinho. Ela nos levará através, um após o outro." O bom e pequeno patinho fez isso. E quando eles estavam em segurança,
caminharam por um curto período de tempo. A floresta parecia cada vez mais familiar para eles. And at length they saw from afar the father's house. Then they began to run, rushed into the parlor, and threw themselves round the father's neck. The man had not known one happy hour since he had left the children in the forest. The woman, however, was dead. Gretel emptied her pinafore until pearls and precious stones ran about the room, and Hansel threw one handful after another of his pocket to add to them. Then all anxiety was at an end, and they lived together in perfect happiness. My tale is done. There runs a mouse, whosoever catches it may make himself a big fur cap out of it. Até que finalmente eles viram de longe a casa de seu pai. Então eles começaram a correr. Chegaram na sala da casa como um raio, e se jogaram no pescoço do pai. O homem não conhecia uma hora feliz desde que deixara as crianças na floresta. A mulher, no entanto, estava morta. Maria esvaziou o avental até que pérolas e pedras preciosas caíssem pela sala, e João jogou um punhado após o outro do bolso. Então toda a preocupação chegou ao fim, e eles viveram juntos em perfeita felicidade. Minha história está pronta, essa era a minha missão. Quem ler isso, que aprenda alguma lição. Essa foi a historinha de João e Maria. Acho que dá para perceber que ela não parece em nada a história original, a história que nós conhecemos, a história romantizada que nós conhecemos. Ela é muito mais trágica, muito mais difícil de digerir, mas é só uma história, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa like, compartilha, segue a gente nas redes sociais, que a gente gosta muito e ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo assim para você. Eu sou o Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima história ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto.